viajar para a Itália com carro e sem pagar multa. E hoje o nosso vídeo é um vídeo que vai fazer a total diferença para você que vai viajar com carro na Itália, porque saber como se locomover com carro, gente, significa de repente evitar com que você pegue multas de até 200 euros, não estou brincando. Agora você vai me dizer, Patrícia, então eu não vou usar o carro. Gente, o carro, ele é o melhor meio de transporte para quem quer conhecer aldeias, aquelas aldeias medievais, para quem quer ir em vinícolas, é sim, porém tomando cuidado com o quanto de vinho que você bebe, tá? Ou para quem vai viajar no sul da Itália. Então, o carro é o melhor meio de transporte para esses casos. E se você souber quais são as placas, quais são, né, aqueles conselhos justos para você que vai estar com o carro, é claro que você pode utilizar com toda a tranquilidade no mundo. Informação é tudo e é por isso que você está aqui comigo. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Patrícia do blog viajandoparaitalia.com.br. Portanto, se você ama a Itália, se você tem curiosidade sobre a Itália, arte, cultura, cidadania italiana, se você está organizando a tua viagem para a Itália, você chegou no canal justo. Vai aqui embaixo, clica no sininho para receber as nossas notificações 3 vezes por semana. Eu tenho certeza que você vai amar o conteúdo que eu preparo com tanto amor para você. E veja esse vídeo até o final, porque no final eu tenho um presente para você. Ficou curioso? Então veja até o final. Agora vamos ao nosso vídeo. Como viajar com carro na Itália sem pegar multa. Gente, como eu expliquei para vocês, de forma resumida, o carro é o meio ideal para quem quer conhecer mais lugares no mesmo dia, aquelas aldeias que não tem como chegar com um trem, ou que está viajando no sul da Itália. Infelizmente, no sul da Itália, o transporte público não funciona muito bem, então o carro vai ser vital para esse tipo de viagem. E quais são os teus conselhos para que eu não pegue multa? O meu primeiro conselho é evite de se hospedar nos centros históricos. Uma coisa muito importante, todos os centros históricos italianos, todos não, tem cidade que não tem, né, gente? Mas de modo geral, a maior parte dos centros históricos das cidades italianas, eles estão dentro dessas famosas zonas que são as ZTL, Zona de Tráfego Limitado, que serve para proteger esses centros históricos, né, contra a poluição, contra qualquer coisa que possa estar danificando aquele centro histórico. Lembre que vocês estão viajando para a Itália. A Itália é hoje o país mais importante a nível da Unesco, né, o país que tem mais bens na Unesco. Então, assim, vocês estão viajando para a Itália. Então, não é como viajar, né, para um outro país que não tem um patrimônio tão importante. Então, assim, meus amores, quando vocês escutam, né, algumas pessoas aí na internet vou colocar dessa forma que diz, a Itália é uma máquina de turista ganhar multa, a Itália vive de multa para o turista. Gente, isso não é verdade, não é verdade. Por quê? Vocês pensem, né? Coloque assim, realmente, um pouquinho antes, né, de entrar no nosso assunto, eu quero te explicar isso, porque eu acho muito importante, né, que você tire essa coisa da tua mente, porque eu sei que muitas pessoas falam isso na Itália, na rede, né, e é uma coisa assim absurda. Imagine, né, vocês estão indo lá para o centro histórico de Florença, né, um centro histórico que recebe milhões de turistas todos os anos. Você turista, como é que você faria para estar passeando naquele centro histórico se fosse permitido que todos os carros entrassem por lá? Você pode imaginar, né, se todos os milhares de carros pudessem estar entrando lá, todo aquele patrimônio artístico, o que aconteceria com isso ao longo dos anos, meus amores? Então, sim, os centros históricos são museus ao ar aberto, e é por isso que é tão importante, né, que esses lugares sejam protegidos, tá? Essa é a razão, tá? Não escute mais ninguém dizendo que é para ganhar multa, não é verdade, tá? E agora, vamos ao nosso vídeo da Patrícia. Vai, Patrícia, vamos ao nosso vídeo. O que eu faço? Primeira coisa, evite de se hospedar dentro dos centros históricos. Então, esse é o conselho fundamental para você. Agora, se você realmente, né, não, eu quero me hospedar. Existem algumas regras, né? Por exemplo, se você for se hospedar dentro do centro histórico de Florença, você, a cada vez que entra e sai, você vai ter que estar dando a tua placa, a placa do carro, para a recepção
atenção, porque ela automaticamente vai ligar para tirar essa multa, porque a multa é automática, tá, meus amores? Então, essa é a primeira coisa que você vai ter que estar fazendo. Segunda coisa, gente, é muito importante você saber que os centros históricos, aqueles poucos hotéis nos centros históricos que têm estacionamentos, fazem com que você esteja pagando o olho da cara. Estou falando de um estacionamento lá pagando entre 25 a 35 euros por dia, mas realmente vale a pena, meus amores. Você hospede fora desse centro histórico, de repente num hotel que esteja 15 minutos, né, dessa parte principal, que vocês com 15 minutos podem estar tranquilamente chegando a pé no centro histórico. Como que eu vou encontrar esse hotel, Ana Patrícia? Como que eu encontro? Olha, meus amores, eu fiz no caso de Florença um post onde eu falo como se hospedar em Florença viajando com carro, onde tem os hotéis que estão fora, né, da zona de tráfego limitado, porém sempre ao mesmo tempo perto, de modo que você possa estar fazendo o teu passeio a pé. Eu vou deixar aqui na descrição esse post, tá? Então, primeira coisa, se hospede fora do centro histórico. Segunda coisa, se hospede nas zonas rurais. É isso aí, meus amores, né? Assim, é tão prazeroso estar encontrando, né, um agriturismo, um hotel fazenda onde você pode estar lá, você não vai ter que pagar estacionamento, porque a maior parte dessas estruturas não cobram estacionamento, você vai economizar com estacionamento. De repente, aquele agriturismo tem o próprio restaurante, então isso quer dizer que você vai comer comida tipicamente local, você vai estar conversando com as pessoas daquele lugar, então você vai viver uma experiência totalmente diferente e pagando muito menos e com muito mais tranquilidade. Existem muitos agriturismos que estão a 20 minutos, 30 minutos das principais cidades, então vocês com meia hora podem estar indo lá visitar e voltando, tá bom? Então essa dica ela é super importante para você. Existem sites, na verdade, inclusive apps, né? Existem sites que dizem quais são, né, aonde estão as zonas de tráfego limitados das principais cidades italianas. Então, assim, você organizando, né? Você que é meu seguidor, você já sabe que organização e tudo, você organizando com antecedência, você já pode estar vendo esses mapas que vai estar dizendo quais são as zonas, né, em torno daquele centro histórico, aonde estão os estacionamentos, aonde que você não pode entrar. Então, isso vai ajudar muito. E onde encontrar esse site? Como sempre, euzinha, vou deixar aqui embaixo na descrição o site que vocês podem estar controlando. Vocês estão gostando desse vídeo? Sim? Então vão aqui embaixo, me deixa um comentário, já curtiram, já se inscreveram no nosso canal. Gente, curte, porque se vocês não curtem, como que eu posso saber que o meu vídeo está, né, sendo prazeroso para você, tá bom? Vai lá, me dá esse feedback. O Waze, existe um app, né, que se chama Waze, você conhece o Waze? Imagino que sim. Então assim, use o Waze, porque o Waze na Itália, o que ele faz? Ele te dá a possibilidade de, daí você vai colocar lá entre os critérios, e eu dizendo, né, chegar em tal lugar, não entrando em zona de tráfego limitado. Então o Waze vai te ajudar muito, né? No caso do Google, o Google atualmente ainda não tem essa possibilidade de você colocar o critério não entrar na zona de tráfego limitado. Então use o app Waze na Itália com o carro, o app Waze. Evite de seguir o carro da frente. Ana Patrícia, por que eu não posso seguir o carro da frente? Olha lá. Porque, meus amores, olha só, que é uma coisa que é muito, muito importante, porque muita gente cai nisso, tá? Muita gente mesmo. Então, assim, nesses centros históricos, né, nessas zonas de tráfego limitado, existem pessoas que moram lá dentro. Então, essas pessoas que moram lá dentro, elas têm, né, a possibilidade de estar entrando com o carro. Elas têm uma plaquinha na frente do carro delas que dá essa possibilidade delas entrarem sem elas pegarem multas. E você que tá vindo atrás, né, com o teu carro, não é que você consegue ver a plaquinha que tá na frente do carro dessa pessoa. Então, se você simplesmente, né, tá distraído, não tá pensando, oh meu Deus, como é linda a Itália, né, tá distraído, e você vai lá, segue o carro da frente, resultado, quando você percebe, de repente você já entrou dentro, e a partir do momento que você passou, superou aquela placa que você não podia, o que acontece? Você pode estar ganhando não somente uma multa, como pode ter várias outras placas para frente, então você ganha várias multas. Então, meus amores, nunca siga o carro da frente. Sempre muita atenção, tente estar pelo menos 80 metros antes para vocês conseguirem, com muita atenção, estarem olhando todas as placas. E quais são essas placas? Eu já vou mostrar para vocês, tá? Combinado? Espere, fica aqui comigo mais um pouquinho que eu vou mostrar para vocês como são essas placas. Minha última dica para você sobre esse assunto é o seguinte: quando você coloca lá no teu app, no Waze ou no Google, né, chegar no centro histórico, quando você está mais ou menos a 1 km
km no centro histórico, você já comece a ficar atento para você encontrar um estacionamento para o teu carro, tá? Então você comece a ficar atento para encontrar um estacionamento para o teu carro. É melhor você caminhar 15, 20 minutos a pé do que de repente, né, chegar em um tal ponto que você não consegue mais voltar com o teu carro e daí, resultado, multa de 200 euros. Então, caminha um pouquinho mais, né? Vai com paciência. Uma outra dica. Nunca dê atenção para o carro de trás que vai ficar buzinando, porque ele não buzina muito. Eles estão no habitat deles, eles estão, né, indo trabalhar, então é claro que eles ficam incomodados quando a pessoa da frente está muito, né, lento. Não se preocupa, você está viajando, nada de estresse, nunca dê importância. Sabe o que você fazer? Você fazer assim, ó, vai encostar um pouquinho o carro, vai falar, ó, passa, entendeu? Então você vai fazer dessa forma, o carro vai passar, né? Porque ele vai estar com mais pressa de você e você vai estar com toda tranquilidade olhando para as várias placas e falando sobre placas e como são essas placas. Venham comigo que eu vou mostrar para vocês. Então, olha aqui é um exemplo para vocês, zona de tráfego limitado. Aqui ele está dizendo, né, porque essa placa pode aparecer de várias formas, né? Então ele está dizendo uma exceção, todos os dias das 9h30 a 1h da manhã, ele não tá como zona de tráfego limitado, tá? Outro exemplo, ó, zona de tráfego limitado, né, das 6 às 8 da noite, das 6 às 8 da noite, zona de tráfego limitado. Então, nesse horário não se pode entrar com o carro, tá? Olha só. Zona de tráfego limitado, de 0 a 24 horas, então 24 horas de segunda até domingo. Então, todos os dias, a qualquer hora, isso é zona de tráfego limitado. Olha uma outra placa aqui. Zona de tráfego limitado, aqui tem a câmera, tá vendo como pega a câmera se você passa, né? Das 7h30 às 7h30, zona de tráfego limitado. Então, gente, fique muito, muito atento às placas. Olha lá, zona de tráfego limitado, centro histórico, tá vendo aqui? Vai ter as exceções. Então essa vai ser a placa normalmente que vai estar, zona de tráfego limitado. Ele pode aparecer também somente como ZTL, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, ZTL, tá vendo? Tráfego limitado aos não residentes. Então, gente, sempre, a minha dica para vocês é lá, zona de tráfego limitado. A minha dica para você é que sempre, né? Sempre que tem esse ZTL, não entre. Ele pode parecer também barco ativo ou barco não ativo. Olha só, barco ativo, né? Tá dizendo que tá ativo. Se ele dizer não ativo é porque não tá funcionando. Então, barco ativo não se pode entrar. Olha lá, barco não ativo quer dizer que naquele momento não tá funcionando, pode entrar. Então, a minha dica para vocês, sempre que aparecer isso, sempre que vocês verem uma zona de tráfego limitado, tem gente que diz, não dá para ver. Gente, como vocês percebem, a placa ela é sempre muito evidente, então não tem desculpa, ela vai estar sempre na entrada dos centros históricos. Então, sempre fique atento quando vocês verem essa placa. Eu aconselho vocês, no caso de dúvida, se tem exceção, não tem exceção, não entre, não corra o risco, porque as multas são muito, mas muito caras mesmo. Como vocês perceberam, né, gente? Sabendo aqueles conselhos justos, né? Seguindo tudo que eu falei hoje para vocês nesse vídeo, vai ser realmente muito difícil que vocês ganhem uma multa. Vocês vão poder estar viajando de uma forma muito prazerosa. E lembrem que eu tinha falado para vocês de uma surpresinha, de um presentinho para vocês. Vão aqui embaixo para baixar o nosso e-book gratuito, porque ali vão encontrar muita informação sobre, né, a minha amada Itália. Além disso, meus amores, se vocês querem fazer esse tipo de viagem, lembre que a Ana Patrícia oferece um serviço muito especial de criação de um roteiro. No caso, né, dos meus clientes que viajam com carro, eles vão receber no itinerário deles, dia por dia, quais são aqueles estacionamentos melhores fora dessas zonas de tráfego limitado, de modo que eles não têm que ficar perdidos procurando. Eles têm lá tudo mastigadinho, né, como eu gosto de dizer, no roteiro, dia por dia, onde que eles vão estar estacionando, aonde que eles vão poder parar o carro, né, o que que eles vão visitar. Resultado disso, meus amores, otimização de tempo, a economia de muito dinheiro, evitamos furada, porém, principalmente, se vivencia uma experiência através do meu trabalho, né, Patrícia brasileira
brasileira que vive na Itália há 17 anos, formada em turismo, realmente vai criar o roteiro ideal para a tua viagem dos sonhos, né? Uma viagem onde vocês vão comer tipicamente local, vocês vão experimentar as melhores degustações, vocês vão conhecer o melhor de cada cidade, vocês vão assim, gente, é tanta coisa, vão saber o que fazer à noite, vão saber quais são as comidas típicas, né, que vocês não podem estar perdendo, vai fazer a total diferença para vocês, tá? E vão, né, se vocês não têm interesse nesse tipo de serviço, tudo bem, né, gente? Vai lá. A Ana Patrícia não consegue atender todo mundo, eu consigo atender somente 4 a 5 pessoas por mês. Então, não percam tempo, tá? Vão lá. Se não, fica a dica para vocês. Vão no nosso blog, viajandoparaitalia.com.br. Ali vocês vão estar encontrando mais de 900 artigos sobre a minha amada Itália. Tudo que vocês precisam saber, né, para organizar a viagem dos teus sonhos para a Itália, nesse caso sozinhos, né? Vocês podem estar encontrando por ali. Porém, lembre que vocês vão precisar de muito, mas muito tempo. Então, nada paga a experiência de uma profissional, né? Uma profissional, seja a Patrícia ou seja um outro profissional, tá? Vale realmente muito a pena fazer esse tipo de investimento. Então, meus amores, já deixam lá no feedback, deixam um comentário, vou adorar saber o que vocês acham desse vídeo e se ele fez a diferença para vocês depois que vocês curtiram a viagem de vocês na Itália. Terminando o nosso vídeo, vi lascio con un bacio grande dalla mia Italia per te lì nel nostro Brasile, tuo Brasile, il mio Brasile, e ci vediamo nel nostro prossimo video. Bacio grande e grazie per essere stato con me fino adesso. Un bacio.